Pausa agora, pega papel e caneta, anota, porque eu nunca vi ninguém falar disso, tá? Ensinar como encontrar um projeto na sua própria área, parece ser novo aqui. Eu vou mostrar para você, Décio, os projetos que você pode fazer na sua área e ainda vou ensinar você como você mesmo pode encontrar esses projetos para fazer. Fala, Décio, meu nome é Meiger, eu sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. E nesse vídeo eu vou mostrar os projetos que eu faria se eu tivesse na tua área. Então se inscreve no canal e deixa o seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo sobre projetos da área de dados. Eu estou reunindo também profissionais que se interessam pela área de dados e querem crescer profissionalmente fazendo projetos em suas áreas, tá? Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo unido para formar uma forte rede de apoio profissional e aproveitar as melhores oportunidades do mercado, ensinando e aprendendo uns aos outros, entra para nossa comunidade. Depois de você ver esse vídeo aqui, confere os links na descrição. Vamos lá, Desce. Muitos profissionais já trabalham com dados, né, em suas áreas, mas ainda não têm clareza sobre quais outros projetos é possível fazer com dados. E a pergunta que eu sempre recebo e que reflete um pouco isso é: Meigron, quais tipos de projeto eu posso fazer na minha área? Geralmente as pessoas que me perguntam isso, elas trabalham na área de logística, projetos, marketing, produto, operação, financeiro, recursos humanos, contabilidade, engenharia, atendimento ao cliente, comércio exterior, vendas, etc. E sendo bem sincero para você, eu não tenho conhecimento de negócio profundo de todas essas áreas para dizer com precisão quais projetos você deveria fazer. Eu tenho muita experiência com empresas de marketplace, corretora de valores, e-commerce e mercado imobiliário e também indústria. Eu já trabalhei com projetos no marketing, já trabalhei com projetos de indicadores, já trabalhei com projetos em produtos, já trabalhei com projetos no financeiro, já trabalhei com projetos de atendimento ao cliente, já trabalhei com projetos de construir data warehouse, já trabalhei em projetos de fazer painéis de indicadores para os investidores da empresa, já trabalhei em projetos de recomendar produtos financeiros para as pessoas investirem, já trabalhei em projetos de marketing para reconhecer qual tipo de assunto funciona melhor para cada tipo de público. Já trabalhei em projetos de recomendar produto para as pessoas comprarem. Já trabalhei em projetos para ordenar a vitrine de produto, colocando os produtos mais propensos para compra no topo. Já trabalhei com previsão de vendas, já trabalhei com previsão de decaimento de estoque. Já trabalhei com classificação das pessoas boas ou más pagadoras. Já fiz previsão se a pessoa ia pagar um boleto depois de 3 dias ou não. Já trabalhei em projetos de precificação de apartamentos. Já trabalhei em projetos de estimativa do número de visualizações de um apartamento para ser vendido. Já trabalhei em projetos para estimar o retorno de um certo investimento no apartamento ou o tempo que ele levaria para ser vendido. Então eu tenho muita experiência nessas áreas, assim, na área de mercado imobiliário, na área da indústria, principalmente manutenção, né, na área de produtos financeiros, muito mais para o lado de corretoras, e marketplace, que é onde você junta as pessoas que querem comprar alguma coisa com as pessoas que estão vendendo, você faz a união. Então, nesse tipo de indústria, esse tipo de área, cara, eu tenho muito conhecimento. Posso falar para você no detalhe os projetos que eu já fiz, como eu fiz, como que eu retornei valor. Aliás, eu estou fazendo esses projetos, estou replicando esses projetos dentro da comunidade, tá? Então, se você quiser acompanhar esses projetos sendo feitos mesmo, assim, o código escrito na tua frente, entra para nossa comunidade, tá? É gratuito, está lá na descrição do vídeo lá. Mas eu consigo falar com propriedade sobre esses projetos. E eu não consigo, além disso, ensinar você, por exemplo, projetos de logística, porque eu não tenho grandes vivências em logística, por exemplo. Mas eu posso ensinar você a descobrir por si mesmo quais projetos de dados dariam certo na tua área. Porque foi assim que eu consegui propor projetos em qualquer área, de qualquer empresa, de qualquer setor, para qualquer time. Porque eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu não tenho conhecimento em marketing, produto, financeiro. Eu não tenho conhecimento de nada fora da área da elétrica. Então, como é que eu consegui propor projetos de ciência de dados ou da área de dados em geral para essas áreas? Porque eu segui exatamente um método que eu vou explicar para você agora. Se você seguir exatamente esse método que eu vou te passar nesse vídeo aqui, você vai conseguir encontrar os projetos na sua própria área. Então, pausa agora, pega papel e caneta, anota, porque eu nunca vi ninguém falar disso, tá? Ensinar como encontrar um projeto na sua própria área parece ser novo aqui. Então, vamos lá. Para você identificar os projetos de dados em qualquer área que você trabalhar, inclusive na sua, você precisa entender os 4 estágios de um projeto de dados. Esses 4 estágios, eles são iguais para qualquer empresa, para qualquer área, para qualquer setor do mercado, para qualquer coisa que você vá fazer com dados, até para projetos pessoais, para monitorar o teu cartão de crédito, aí você vai passar por esses 4 estágios da análise. E aí, em cada estágio, você vai fazer um tipo de projeto. E esse tipo de projeto, ele vai ser ajustado de acordo com a sua área. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um papel virtual aqui para ajudar a nossa explicação.
O primeiro estágio de dados de qualquer empresa, vou colocar aqui. O primeiro estágio, que é o estágio 1, é o estágio da descrição. Então, nesse estágio aqui, você vai se identificar muito, porque provavelmente o teu trabalho está nesse estágio aqui. O que é o estágio de descrição? Aqui você vai descrever algumas métricas ou indicadores da sua área, para que as pessoas elas tenham visualização da operação da sua área. Então, o que isso significa? Se você trabalha com marketing, as pessoas do marketing elas têm interesse em saber quantos clientes estão comprando por dia, qual é o preço que eu estou pagando pelos e-mails dos clientes se cadastrarem na página, qual é o custo de aquisição desse cliente, qual o valor do investimento que eu estou fazendo diário, qual é o valor do investimento que eu estou fazendo no Google, estou fazendo no Facebook, qual é o valor da campanha que eu estou fazendo, por exemplo, em uma festa ou em algum evento, quantos produtos foram vendidos e por qual preço, qual é a taxa de devolução ou qual é a conversão da página. Isso são indicadores da área, né? É como se fosse um painel, pensando no painel de um carro, você tem os indicadores. Todas as áreas têm os seus próprios indicadores. Então, a primeira coisa é identificar os indicadores da sua área. Quais são os indicadores da sua área? Se você trabalha com logística, quais são os indicadores que você acompanha? Se você é do direito, por exemplo, e você trabalha fazendo a parte mais de lidar com dados, quais são os indicadores que aí a tua empresa, que você trabalha com direito, faz? Se você é contador, quais são as métricas que os seus clientes precisam olhar? Ou quais são as métricas do seu próprio escritório de contabilidade? Se você trabalha com projetos, quais são os indicadores que você usa na tua área de projetos? Descubra os indicadores da sua área. E aí, quando você descobrir o indicador da sua área, você tem que dar visibilidade para ele. Então, o que você vai fazer? Você vai coletar os dados. Então, aqui você vai coletar os dados. Então, o primeiro passo, coletar os dados. E depois você vai criar esses indicadores. E quando eu falo criar os indicadores, é simplesmente medir. Então, você vai criar um gráfico de barras para medir, por exemplo, a quantidade de novos clientes que chegou na base, no caso do marketing. Você vai criar um gráfico de linhas, mostrando como está o valor do investimento diário. Você vai criar visualizações para mostrar o tipo de cliente que está entrando, qual é a idade do cliente. Sabe aqueles dashboards que a galera chama de analytics dentro da ferramenta? Aquilo que você tem que montar para a sua área, que é uma visibilidade do que está acontecendo. As pessoas precisam ter visibilidade dessas métricas, desses indicadores da área. Então, qualquer projeto que você vá fazer de dados em qualquer área, o primeiro estágio é descrever esse problema. Você vai encontrar os indicadores principais dessa área e vai dar visibilidade para eles. Vai construir gráficos simples, vai atualizar isso diariamente ou semanalmente e vai manter as pessoas informadas sobre o que é que está acontecendo. Depois que você passar por esse primeiro estágio, você vai enfrentar um estágio 2. Esse estágio 2, ele vai ser um estágio que vai ser naturalmente criado após você terminar o primeiro, que é o estágio das causas. O que acontece aqui? Quando você tem, um gráfico de um indicador da sua área e você está acompanhando aquilo, você provavelmente vai ver momentos assim, ó. Você vai ter dias que vai estar bom, dias que vai estar ruim, dias que vai estar bom de novo, aí ele vai se manter um pouquinho, aí ele vai subir. E aí, quando você acompanha isso durante um período de tempo, pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, você vai acabar percebendo que algumas coisas elas acontecem. Como, por exemplo, aqui você tem um aumento, mas logo em seguida você tem uma queda. E as pessoas elas vão começar a questionar isso de você. Pô, por que cresce as vendas no começo do mês? E por que as vendas elas caem no meio do mês e depois se recuperam no final do mês? Por que isso acontece? Por que esse fenômeno ele acontece? Será que é porque o número de clientes entrantes ou o número de visitantes na página é maior no começo e maior no final e menor no meio? Será que o investimento do time de marketing se mantém constante ao longo dos meses ou tem uma redução do investimento no meio do mês? Será que o time de produtos lança produtos no começo ou no final do mês? Será que esse aumento tem a ver com a virada de cartão das pessoas, dos compradores, por exemplo? Então, você vai começar a fazer questões, levantar questões mesmo sobre o motivo daquilo está acontecendo. Então, você vai levantar questões, que são as questões de negócio, e você vai analisar o dado para buscar essa informação.
Então, qual é a relação, por exemplo, do aumento da venda com a quantidade de visitantes na página? Qual a relação, por exemplo, do aumento da venda com o número do cupom de desconto, né? O valor do cupom de desconto? Qual que é a relação, por exemplo, da queda do estoque com relação à queda das vendas? Qual é a relação dessas coisas? O que está explicando esses aumentos, essa diminuição? Então, você vai começar a analisar o dado para conseguir explicar para as pessoas as principais causas, ou pelo menos os potenciais motivos. Você não vai conseguir explicar realmente a causa e efeito, tá? Mas você vai conseguir explicar um pouco das relações. E aí, quando você fizer isso, e as pessoas elas começarem a entender, isso é até bonito de ver, assim, as pessoas começam a entender mais sobre o negócio, elas começam a tomar decisões baseado naquilo, porque se eu sei que o aumento está relacionado com o cliente, por exemplo, eu vou trazer mais clientes. Se eu sei que a queda está relacionada com o estoque, eu vou olhar mais de perto o meu estoque, por exemplo. Então, as pessoas começam a ter mais conhecimento da empresa, mais conhecimento do negócio, começam a tomar decisões melhores. E aí você vê essa evolução da mentalidade. Porque depois de um certo tempo tomando decisões baseado nos dados e nas análises que você faz, naturalmente os teus projetos eles vão avançar para o próximo estágio, que é o estágio 3. Que aqui é o estágio da previsão. E vai acontecer exatamente assim. Quando as pessoas elas começarem a entender por que as vendas elas aumentam em um certo período do mês e diminuem no outro, elas começam a pensar assim, cara, se eu sei que todo início de mês tem um aumento das vendas, no meio do mês tem uma queda e no final do mês tem um aumento de novo, eu sei que todos os meses é o mesmo comportamento, acontece a mesma coisa, por que eu não posso prever então quantas vendas vão acontecer daqui 6 meses? A previsão nada mais é do que o entendimento do passado com um certo ajuste. Se você olha para o passado e você entende o comportamento, você simplesmente replica aquele passado, só que você faz um ajuste futuro com aquilo. Isso é a previsão. E você é super capaz de fazer se você usar as técnicas corretas para fazer. Existem técnicas que exatamente fazem isso. Eles entendem o comportamento passado e replicam esse comportamento para o futuro com um certo ajuste, para que você consiga prever cenários futuros. Então as pessoas elas começam a questionar naturalmente se eu não consigo prever o futuro mesmo. Se eu não consigo, por exemplo, antecipar cenários futuros. E por que isso é bom? Porque até o estágio 2, as empresas elas tomam decisão reativa. Então, ou seja, a pessoa ela vai olhar, a venda caiu. E aí você vai buscar explicações do porquê que a venda caiu, a gente vai entender o que aconteceu e vamos tomar uma decisão para que isso não se repita. Mas você vai ficar só reativamente tomando decisões. Só que a reação, ela é depois do que já aconteceu. Então, se você já perdeu dinheiro, já perdeu. Aí não tem como mais salvar aquilo, porque aquilo já aconteceu, já é um fato concreto. O que você vai fazer, o que você vai fazer daqui para frente, são ações para que não se repita. Mas você não consegue antecipar isso. Só que agora, no estágio 3, quando você está prevendo, você consegue, no momento presente, antecipar uma futura perda. Porque se você sabe que as vendas vão cair em determinado período, você vai lá e faz um remédio, né? Ou você age preventivamente para impedir que aquela queda aconteça. Então, para quem toma decisão, isso é fantástico. Você saber, por exemplo, que no final do ano você vai fazer um faturamento ali no período do Natal de 10 vezes o que você faz. Só que isso só vai acontecer se você tiver o número de vendedores suficiente. Porque senão as pessoas vão entrar na tua loja, vai ter um volume alto de movimentação ali no shopping, por exemplo, e você não tem vendedores o suficiente treinados para vender o teu produto e você não consegue esse faturamento porque você não fez essa previsão desse volume de pessoas que estariam na sua loja e, portanto, dimensionou quantos vendedores você precisaria contratar. As pessoas já fazem isso, tá? Mas de maneira bastante empírica, assim, bastante baseada na experiência que elas têm ano a ano. Mas você pode fazer isso com um algoritmo, com técnicas para isso. E aí, quando você tem algumas técnicas, então, fazendo previsões desse futuro para poder tomar a decisão no presente e antecipar possíveis quedas ou maximizar possíveis aumentos, você vai para um quarto estágio da sua análise, que é um estágio chamado de prescrição. O que é a prescrição, Meigro? A prescrição ela é a mesma ideia quando você vai ao médico. Quando você vai no médico, como é que ele faz para passar um remédio para você? Um médico bom, tá? Não é esses que a gente está acostumado aí que a pessoa nem olha para tua cara. Vamos imaginar aqui uma figura de um médico bom, né? O que ele deveria fazer?
Bom, quando você chega para consultar, ele deveria fazer um tal de anamnésia, ou amnésia. Acho que é anamnésia que chama mesmo. Se vocês me corrijam aí nos comentários. Mas o que é? É uma descrição do histórico dessa pessoa até ela chegar ali. Então, ela deveria perguntar para você o que você come, se faz exercício, o que você fez nas últimas semanas, como que era o teu dia antes dessa dor acontecer, como ficou o teu dia depois disso, como é que você dorme, o que você come, se você bebe água, se você se exercita, se você tem uma boa relação com a sua família, com a sua esposa, se tem alguma coisa de estresse no trabalho que está afetando. Ele deveria fazer um retrato, mas uma descrição do que está acontecendo com você. E aí, baseado nessa anamnese, ele vai ter a descrição do teu dia. E aí, olhando os pontos que chamam a atenção dele, que seriam possíveis causas da sua dor, ele vai fazer um diagnóstico. Então, ele vai diagnosticar. Ele vai falar assim, olha, provavelmente o estresse do seu trabalho está causando um hormônio X, que é na corrente sanguínea, que atua nessa região que você está com dor e talvez por isso você está com dor. Então, ele vai tentar explicar o motivo do porquê você está com a dor. E aí ele vai te dar um remédio. E esse remédio, ele tem uma previsão do que esse remédio vai fazer. Olha, esse remédio vai cair na tua corrente sanguínea, ele vai fazer isso, ele vai inibir tal coisa, vai fazer tal coisa. E aí, com o tempo, daqui 7, 14 dias tomando isso regularmente, você vai ter uma melhora, por exemplo. Só que para você tomar esse remédio, ele vai fazer uma prescrição para você, que é dizer exatamente o que você tem que fazer. Olha, esse remédio que você vai tomar de 8 em 8 horas, você vai ter um intervalo a cada 14 dias, e você vai voltar aqui. Aquela coisa que a gente conhece, né? Na área de dados é a mesma coisa. Você vai fazer uma prescrição. Quando você faz esses algoritmos que ele prevê o futuro, aprendendo o comportamento do passado e replicando o futuro, esses algoritmos, eles têm uma propriedade que eles mostram para você quais são os fatores de maior influência nessa previsão aqui. Então, ele mostra para você, olha, se você estiver prevendo vendas aqui ao longo do tempo, ele vai mostrar para você, olha, quando você aumenta o número de clientes, você também tende a aumentar o número de vendas. Quando você aumenta o desconto, isso também tende a aumentar as vendas. Mas quando você aumenta o número de dias do estoque, você aumenta as vendas. Observe que as coisas elas são mais ou menos intuitivas mesmo, né? Você vê que a gente tem uma noção do que acontece. Só que às vezes você vai encontrar fatores que você jamais imaginou. Como, por exemplo, depois entre meia-noite e 2 da manhã, acontece mais vendas porque existe um fenômeno que as pessoas sonâmbulas fazem compras. Eu já vi isso aí, já presenciei um amigo que fez um projeto nesse ponto. E você só consegue pegar isso com dados. Porque você consegue pegar os comportamentos mais macro, que é meio senso comum que a gente tem. Mas aqueles detalhes mesmo que fazem toda a diferença para a empresa, você não consegue pegar no visual, no seu comportamento. Então, o próprio algoritmo, a própria técnica que você usa para fazer a previsão, ele vai te dar dicas sobre quais alavancas você tem que fazer para aumentar as suas vendas ou para evitar uma queda. E aí você vai passar essas alavancas aqui para o time de negócio. Você vai dizer para eles, olha, você vai aumentar o número de clientes, você vai dar cupom de desconto, você vai lançar os produtos em determinada época do mês, você vai fazer recomendações do uso. Se essa pessoa vai usar ou não, aí é com ele, né? Os líderes eles são pagos para tomar a decisão. Nós, na área de dados, somos pagos para fornecer informação para que eles tomem as melhores decisões. Então, esses estágios aqui, toda e qualquer análise de dados vai passar. Não importa a área que você esteja, se você seguir esses 4 passos aqui, você vai conseguir identificar que projetos você vai fazer. E faça projetos de acordo com a necessidade do negócio para gerar valor. Se a empresa que você trabalha ainda está lutando para descrever e colocar os indicadores de pé, não chega para ela com inteligência artificial para resolver o problema dela, porque não vai funcionar. As coisas têm uma hierarquia de necessidades. Então, se a empresa está fazendo já análise diagnóstica para encontrar as causas, aí talvez seja um bom momento de propor a inteligência artificial para resolver, mas não pule etapas. Por isso que chama estágios, você não pode pular o estágio, tá? Então, faça projetos de acordo com a necessidade do negócio para você gerar valor. Ninguém vai ver valor na inteligência artificial se nem os indicadores estão prontos ainda. E para você conseguir fazer esses projetos, você precisa aprender os 4 tipos de análise de dados. Os projetos do estágio 1 aqui são feitos com conhecimento e análise descritiva.
Os projetos do estágio 2 são feitos com conhecimento de análise diagnóstica. E os projetos do estágio 3 aqui são feitos com conhecimento de análise preditiva. E os projetos do estágio 4 são feitos com conhecimento de análise prescritiva, tá? No programa de capacitação de análise de dados em produção lá da comunidade DS, eu ensino a fazer esses 4 tipos de análise aqui, iniciando do zero, tá? Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para você adquirir essas 4 habilidades para fazer projetos em cada um desses estágios, independente da área que você atua. Eu vou deixar o link embaixo aqui para você ver o vídeo, onde eu mostro como é que funciona essa capacitação e como é que você vai aprender esses 4 tipos de análise para você fazer projetos na sua área.